a pergunta primeira do nosso colega e o Serra é que vai comentar. Podemos. Boa noite, candidato Plínio. Bom, o senhor fala no seu programa de governo que pretende democratizar os meios de comunicação, proibindo a propriedade cruzada, que é a concentração aí da mídia por uma empresa, e criar um Conselho Nacional para regular o setor. O senhor não acha que essa medida pode abrir precedente para censura? Acho que não, viu? Uma coisa é a censura, sou contra a censura, óbvio, né? Agora, outra coisa é um monopólio, quer dizer, o Estado não censura, mas 7 donos de empresas censuram. Eu estou sendo censurado. Eu não vou para a televisão, para as grandes televisões, de jeito nenhum. Só depois que eu fui em juízo e tinha direito legal. Mas existem outros candidatos corretos, candidatos da esquerda, como Zé Maria, por exemplo, que não estão sendo chamados. Isso é uma discriminação. De modo que uma coisa é o controle, entendeu, dos meios de comunicação. Outra coisa é censura. Censura não de jeito nenhum. Agora, o controle sim. E esse controle por um conselho em que estejam representados todas as forças da sociedade. Porque a verdade verdadeira, gente, a nossa televisão, salvo televisões como esta aqui, que é uma televisão séria, salvo essas, a nossa televisão é um lixo. Depois vem falar de interrupção da gravidez. É só erotismo? É só isso que dizem? E depois vem posar, entendeu, com um ar de muita hipocrisia. De modo que eu sou pelo controle mesmo. E se o PSOL for para o governo, vai botar para funcionar a Constituição, que exige que as televisões sejam serviços públicos. Muito bem. Serra, você tem direito ao comentário de 1 minuto. Eu acho muito perigoso, não discuto as intenções do Plínio e os princípios que ele tem, que eu conheço e que respeito, mas acho muito perigosa a ideia do chamado controle social. O que é controle social? Vai ter um comitê, vai ter um conselho. Isso no Brasil, hoje em dia, é tudo aparelhado. É aparelhado, aliás, pelo PT, pelo partido do governo. E aparelhado com que finalidade? De controle efetivo da mídia, da opinião pública, da verdade única, né? É um elemento profundamente antidemocrático. E isso está, inclusive, em marcha no Brasil, até como instrumento de intimidação da mídia, de intimidar, porque ficam lá os projetos rolando, né? Ficam lá as manifestações, inclusive com apoio do governo, do partido do governo, da candidata do governo, que subscreveu um programa apresentado na Justiça Eleitoral, a Dilma. Ela assinou. Acabou seu tempo. Serra, você vai poder voltar. Plínio, você tem mais 1 minuto. Aí, Serra, não estamos de acordo de jeito nenhum. Eu acho o seguinte, o conselho que eu estou pensando, que seria, é um conselho em que esteja a igreja, estejam os evangélicos, estejam os muçulmanos, estejam os vários representantes da sociedade, para dizer o seguinte, olha aqui, a sua programação aqui é uma vergonha, entendeu? Os senhores estão criminalizando, por exemplo, o MST. O MST criminalizado. Isso é uma injustiça, eu não aceito e sustento o meu ponto de vista. Se chegarmos ao governo, vai ter controle social dos meios de comunicação de massa. Já começa o problema, Plínio, a gente discutindo como é que vai ser feito este conselho. Porque esse é sempre um problema que existe. Quando se diz a sociedade controla, quem? Quem é a sociedade? Por exemplo, nos conselhos defendidos pelo PT e pelo governo, devem ter participado umas 15 mil pessoas, assim, generosamente, no país inteiro. E eles vão decidir em nome de dezenas de milhões. Não são sequer eleitos, como acontece na democracia representativa, que muitos podem não gostar, mas é a democracia possível. Dizia o Churchill, é o pior dos regimes, mas ninguém inventou o melhor. Portanto, não tem saída aí para fugir da ditadura, da censura, da chantagem, da intimidação, do que confiar na democracia
representativa. Você menciona instituições absolutamente responsáveis. Acho que a gente deve chegar a uma forma de elas poderem participar e opinar que não seja através do controle direto, que logo será aparelhado. Assim, a primeira pergunta do nosso colega foi tratada. Vamos ver quem responde a segunda pergunta. É com o Serra mesmo, tá certo? Que vai responder a segunda questão. Quem comenta é a Marina. Bom, candidato, eu vou falar sobre a pesquisa aí do Datafolha divulgada no sábado, que diz que o senhor que a Dilma, abriu uma larga vantagem sobre o senhor no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e que o senhor tem uma pequena vantagem sobre ela no Sul e no Sudeste. Como o senhor pretende reverter essa situação? Olha, pesquisa é uma coisa que vai, é uma coisa que vem, né? A que vale mesmo é a pesquisa do dia da eleição. Nós poderíamos dar numerosíssimos exemplos a esse respeito, e eu até em eleições de que eu participei na Prefeitura de São Paulo, que na véspera das pesquisas dizia uma coisa, no dia seguinte aconteceu outra, eu ganhei a eleição. Enfim, pesquisa é um indicador. Os políticos e os jornalistas têm fascinação por elas. Eu, pessoalmente, apesar de ser político, não sou tão fascinado, sempre fico com o pé atrás, sempre olho, evidentemente, e procuro extrair indicações, sugestões, etc. Nós vamos continuar a nossa batalha com muita confiança. Eu nunca estive tão bem disposto na minha vida, com tanta convicção de que posso, na presidência, fazer coisas boas para o nosso país, coisas boas para as pessoas, coisas boas para todas as regiões do meu país. Estou nesse trabalho muito confiante, inclusive naquilo que eu vejo nas ruas, o olhar das pessoas, o que elas me dizem, isso por todo o Brasil, como se eu fosse natural de cada lugar, das pessoas que de uma ou de outra maneira chegam a nós com a sua mensagem de apoio, de incentivo e de encorajamento. Muito bem, então, conforme as nossas normas, a candidata Marina que pode usar 1 minuto a respeito desse assunto. Bem, toda vez que os colegas da imprensa me perguntam sobre as pesquisas, eu sempre respondo para eles o seguinte, que eu não entendo como é que o Serra e a Dilma ficam tão nervosos com essa história de pesquisa. Eu estou com 10%, 9%, 8% e nunca estive tão animada, tão motivada para andar esse Brasil inteiro falando aquilo que eu defendo para a saúde, para a educação, para a segurança, para a defesa do meio ambiente. Sabe por quê? Porque para mim não é uma questão de vida ou morte ganhar. Se ganhar, eu quero ganhar ganhando, coerente com aquilo que eu acredito, sem as velhas alianças, as velhas estruturas, para poder transformar o Brasil num lugar bom, cada vez melhor de se viver. Então, eu olho para as pesquisas com respeito, não fico brigando com elas, mas nunca me rendi às circunstâncias. Concordo inteiramente. É um registro de um momento, e um momento que o eleitor... O candidato Serra tem direito à réplica. Marina, eu não fico especialmente nervoso, tanto quanto a Dilma, com pesquisas, não. Claro que eu presto atenção. E claro que sempre é melhor, quando vem uma pesquisa, você ter subido. Isso é humano. Isso não significa que o meu sistema nervoso esteja mobilizado por isso. Não está, não. Estamos com o mesmo espírito, nós dois e o Plínio, todos aqui com espírito alto para poder fazer o nosso trabalho. Não é uma questão de vida ou morte, para mim, ganhar a eleição. Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito importante para o Brasil. Porque o Brasil tem muitos problemas acumulados, o Brasil está bem a curto prazo, mas é preciso tirar o atraso em muitas coisas onde o Brasil não vai bem, segurança, saúde, educação, que nós vamos ter ainda oportunidade de retomar aqui. Bem, temos ainda para encerrar esse assunto, direito a Marina a mais 1 minuto. Bem, eu tenho viajado em vários lugares do Brasil e eu tenho percebido uma coisa. As pessoas, de fato, elas querem discutir os problemas do Brasil. Qual é a educação que nós queremos para o nosso país nos próximos 10, 20, 30 anos?
quando nós ainda temos cerca de 15 milhões de jovens que são analfabetos, quando 40% das crianças que entram no ensino fundamental não chegam à 8ª série, quando a gente olha para os estados mais desenvolvidos da nossa federação e ainda apresentam índices